Ele entrou no carro sorrindo. Ouviu o motor da Audi pela primeira vez e se arrepiou. Foi a imagem perfeita. Gabriel Bortoleto, o novo nome do Brasil na Fórmula 1, estampado em todos os portais como o símbolo de um recomeço épico. Só que o mundo viu a cena e aplaudiu. Mas ninguém perguntou o que realmente estava acontecendo atrás daquele sorriso. Enquanto os vídeos emocionantes viralizavam, algo passou despercebido. O que a Audi mostrou com brilho e emoção pode ter sido só a embalagem de um projeto ainda cru e perigoso demais para um piloto que não pode errar. A pergunta que fica é: será que Bortoleto está acelerando rumo ao topo ou entrou de olhos fechados em um túnel sem saída? A Fórmula 1 cobra caro de quem aposta mais no show do que na substância. E quando olhamos com atenção para o carro da Audi, o R26, o que vemos não é um monstro pronto para devorar a pista, mas um protótipo tímido, limitado por escolhas conservadoras. As asas, cópias quase literais do guia visual da FIA. O design, limpo demais, básico demais. Um carro que parece ter saído direto de um PowerPoint de investidores e não de um túnel de vento. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Enquanto as imagens corriam às redes, os engenheiros mais atentos apontavam para algo incômodo. A entrada de ar lateral, sim, essa que muitos chamaram de diferentona, pode até ser ousada, mas sozinha não vence corrida. O resto do carro parecia ter sido desenhado com medo de errar. E na F1, quem tem medo de errar, já começou perdendo. A estratégia da Audi era clara: emocionar agora, prometer depois. Mas emoção sem performance é só teatro. E o que acontece quando o protagonista do espetáculo é um piloto que ainda nem teve a chance de mostrar a que veio na elite? Bortoleto está sendo vendido como símbolo de um futuro glorioso. Mas e se, no fundo, ele for só um escudo para um projeto que precisa de tempo e perdão, mas que não pode admitir isso publicamente? Será que o verdadeiro papel de Bortoleto nessa estreia foi pilotar ou distrair? E vencer agora exige algo que a Audi ainda não mostrou: pressa com precisão. Enquanto a equipe alemã apresenta seu projeto como inovador e cuidadoso, outras escuderias estão com a faca nos dentes. A Red Bull, por exemplo, já roda motores no dinamômetro com resultados sólidos. E Mercedes, mesmo após quedas de desempenho, está focada em reconquistar o topo com tecnologia própria. E a Ferrari, apostando pesado em dados e aerodinâmica, com peças reais em pistas reais. A Audi, por outro lado, caminha em ritmo de laboratório. Um carro sem pacote aerodinâmico completo. Testes simbólicos, tudo isso é perigoso para alguém como Bortoleto, que está justamente no ponto de virada da carreira. Ele vem de um título impressionante na Fórmula 3. Foi testado em simuladores de equipes grandes, mostrou preparo e consistência. Mas se for encaixado num carro em construção, pode acabar carregando a culpa que era da engenharia, e não dele. Lembra do que aconteceu com Stoffel Vandoorne na McLaren? Um dos maiores talentos da base, destruído por um carro errático. Ou Pascal Wehrlein, que brilhou em categorias menores e afundou com a Sauber em anos difíceis. O risco é real, e o tempo não espera ninguém. E se a Audi estiver mais interessada em marketing do que em performance real nesse momento? E se o plano for apenas não fazer feio até 2029 para só então tentar vencer?
Será que Gabriel Bortoleto foi escolhido porque era o mais promissor ou porque era o mais maleável? E nesse jogo de xadrez acelerado, o que acontece com o peão que pensa estar na linha de chegada, mas que, na verdade, ainda está preso no tabuleiro? Gabriel Bortoleto carrega consigo algo que o Brasil não via há anos. Um piloto jovem, vencedor, com mentalidade europeia e coração brasileiro. Ele fala como um veterano, mas sente como um estreante. É carismático, rápido, maduro, o pacote completo. Justamente por isso, é impossível não se questionar. Por que a Audi o colocou no palco antes de qualquer resultado real? O Kraftwerk, com suas luzes futuristas e estética industrial, serviu como cortina de fumaça para um carro que não revelou velocidade, potência ou inovação real. Não vimos telemetria, não vimos tempos de volta, não vimos comparações. Vimos um espetáculo e no centro dele um garoto emocionado, repetindo que estava arrepiado, que era o dia mais feliz da vida. Frases lindas. Mas será que foram verdadeiras? Ou foram parte de um roteiro ensaiado? Lembra de quando a Jaguar voltou à Fórmula E com promessas de domínio? 3 anos depois, continuava sem título. E Pierre Gasly, em sua primeira chance de ouro na Red Bull, foi promovido antes da hora e depois descartado como um erro de cálculo. A Fórmula 1 é cruel com quem chega antes do tempo, e ainda mais cruel com quem chega acreditando em tempo demais. Gabriel pode até acreditar que faz parte da construção de um império, mas, se os tijolos forem de marketing e não de performance, o castelo desaba com ele dentro. E o mais irônico, a imagem do sorriso dele, naquele dia, no Kraftwerk, pode virar o símbolo de algo muito diferente do que todos pensaram. Será que, no fundo, ele foi escalado não como protagonista, mas como distração? E se sim, quem realmente está escrevendo o roteiro da carreira de Gabriel Bortoleto? Na Fórmula 1, cada decisão conta. E cada ano perdido é como um milésimo que separa o pole position do esquecimento. A Audi pode ser um gigante no mundo automobilístico, mas na F1 ainda é um bebê aprendendo a andar. E enquanto isso, Gabriel Bortoleto, já vencedor da F3, não pode mais se dar ao luxo de assistir o tempo passar. O cronômetro da elite não perdoa. Mas vamos encarar os fatos. A Audi, apesar da pompa, está com o pé no freio. O carro é bonito, mas limitado. Os testes são curtos, o desenvolvimento é lento. Até agora, só vimos teatro. Nenhum dado de desempenho real. Nenhum comparativo com os líderes. Nenhuma prova de que esse é, de fato, o projeto certo para um dos maiores talentos brasileiros da década. E quando você para pensar, é justamente isso que dói. Porque não é sobre o carro, é sobre o tempo. O tempo que Gabriel não pode perder. Ele não tem 10 anos de carreira garantidos. Ele tem agora. Ele tem 2026. Ele tem essa chance. E talvez não tenha outra. Os erros de outras promessas brasileiras estão aí para lembrar. Oportunidades mal calculadas, contratos enganosos, projetos que pareciam épicos e viraram pesadelos. Será que Bortoleto, no fundo, sabe disso? Ou será que aquele sorriso em Berlim, entre flashes e foguetes, foi só a primeira pista de que ele entrou num labirinto sem saída? E agora, a pergunta que precisa ser feita por todos nós que torcemos por ele. Será que Gabriel Bortoleto ainda está no controle da sua própria história? Ou a história está sendo escrita sem que ele perceba? Agora é com você. Gabriel Bortoleto foi ousado ou imprudente. Ele enxergou o que ninguém viu ou ignorou sinais que estavam gritando nos bastidores. A aposta dele na Audi é corajosa, mas pode cobrar um preço alto. E esse preço, talvez, seja o tempo. Tempo que na Fórmula 1 separa os nomes que fazem história, daqueles que viram apenas promessas esquecidas. E agora eu quero saber, você acredita que Bortoleto ainda está no caminho certo? Ou esse foi o primeiro passo rumo a um abismo silencioso? Comenta aqui embaixo.
agora e vamos abrir essa discussão de verdade. E se você quer continuar vendo o que ninguém mais mostra, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que a Audi já venceu alguma coisa, porque a verdadeira corrida ainda nem começou. E antes de fechar esse vídeo, um agradecimento especial a quem está sempre aqui com a gente, deixando comentários que fazem esse canal crescer com opinião e paixão. O Adriel Alassi 5416 mandou a real. Audi vai brigar com a Cadillac para o último colocado da temporada. Já o Silvio Liporage veio confiante. A Audi vai dar trabalho e muito. E é exatamente essa troca que faz o debate ficar cada vez mais rico por aqui. Se você também quer ser citado no próximo vídeo, comenta agora o que você achou da estreia de Bortoleto com a Audi. Sua opinião pode estar aqui no encerramento da próxima história.